As paredes não nos impedirão quando nós nos unirmos. Você pode declarar isso bem forte? As paredes não nos impedirão quando nós somos um no Senhor. Você pode erguer a sua voz e dizer: as paredes não nos impedirão quando nós nos unimos. Aleluia! Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Espero que todos estejam bem. Que bom estarmos juntos de novo, e tem sido tão bom estar com vocês aqui, pelo menos às quintas-feiras, no encontro com vocês, pastor Ovelhas, pastor. Tem sido muito gratificante, que bom estarmos juntos. Bom, concluímos semana passada uma série intitulada Conhecendo as Promessas de Deus. E hoje nós vamos dar início a uma nova série que nós vamos intitular como que Dicas para uma Vida Melhor. Dicas para viver uma vida melhor. E o texto que eu quero ler com você, o versículo da Palavra de Deus, nós encontramos no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Vou ler mais uma vez. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Perceba, meus irmãos, que à luz desse texto, a nossa vida aqui na terra, ela é muito rápida e passa sem que percebemos. A nossa vida aqui é rapidíssima e passa demais rápido. E o texto até expressa dizendo que é como um vapor que aparece um pouco e depois some. Olha o que é a nossa vida. Por isso é que nós devemos viver a vida que Deus nos deu da melhor maneira possível. Deus nos deu vida para vivermos da melhor maneira possível. E então a pergunta que se impõe agora é: a sua vida é boa? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, pare para pensar, a sua vida é boa? Você sabe viver bem a sua vida? Você curte, ou seja, aproveita a sua vida ou pena, sofre com ela? Como é a sua vida? Como está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Pergunto, você sabe como viver bem a vida? Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que nós podemos viver bem melhor a cada dia a nossa vida aqui na Terra. A vida é curta demais para que fiquemos desperdiçando a vida. Ela é curta, o texto diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Ela é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A nossa vida é assim. Por isso, seguir as seguintes dicas que vamos compartilhar com vocês nesta série, certamente fará com que você viva melhor. Nós vamos compartilhar com vocês algumas dicas que fazem com que a gente pare de viver uma vida tão sofredora, tão para baixo, tão desanimada, tão pessimista, tão derrotada, para viver uma vida melhor. É possível viver uma vida melhor. Então nós vamos aprender
compartilhar com vocês algumas dicas. Estão prontos para isso? Dicas para uma vida melhor. Hoje vamos compartilhar a primeira dica para você, para que você possa ter uma vida melhor. E a dica é essa: não se castigue por não ter tudo o que gostaria, mas aceite o que Deus lhe deu com gratidão. Vou repetir. A primeira dica que eu quero compartilhar com vocês é: não se castigue por não ter tudo o que gostaria de ter, mas aceite o que Deus lhe deu com gratidão. É uma maneira boa de se viver, e quem assim vive, vive sempre melhor. Meu irmão, minha irmã, você não tem tudo o que quer, mas certamente você tem tudo o que realmente precisa. Talvez não tenha tudo o que você quer, mas certamente você tem sempre o que você realmente necessita e precisa. A palavra de Deus diz na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 7 e 8, o seguinte texto: porque nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isto contentes. Olha que texto maravilhoso. Tendo o que comer e com que se cobrir, ficai contente, porque nada levaremos, nada levaremos. Queridos, o problema da infelicidade muitas vezes no coração humano é a cobiça. E a cobiça, meu irmão, impede o contentamento. A cobiça impede as pessoas de serem felizes. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 20, verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então veja, não cobiçarás as coisas dos outros, as coisas que os outros conquistaram, as coisas que os outros têm, que você às vezes acha que é melhor que o seu, que talvez você queria tão feliz se você tivesse alguma coisa semelhante. Não cobice, pois a cobiça, meu irmão, impede que você viva uma vida mais feliz. Uma outra coisa que nos impede de ser feliz, no tocante a esse princípio de ser feliz com o que temos, é o materialismo. Meu irmão, o materialismo também impede que as pessoas vivam uma vida mais feliz. Sim, o materialismo. A Bíblia diz no livro, na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 9, está escrito: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Está vendo? O problema de muitos de nós, meus irmãos, é que às vezes nós nos permitimos ser dominados pela compulsão de termos as coisas. Nós não conseguimos controlar esse desejo, esse ímpeto, essa ansiedade de ter coisas, possuir coisas. E nessa busca, nessa ansiedade de querer ter, às vezes perdemos o contentamento, perdemos a alegria de viver, porque sempre estamos ralando, lutando para tentar conseguir alguma coisa. Isso é uma coisa profundamente interessante. Nós precisamos de contentamento em nossas vidas, nós precisamos de alegria no nosso viver. Com pouco, com muito, às vezes não tendo quase nada, não importa, nós podemos viver feliz. Não é o ter que nos faz, não é o ter tudo que nos faz feliz, e nem o também querer ter o que os outros têm que nos faz feliz. Não, o que nos faz feliz é aprender o contentamento, a estar contente com a realidade que é de cada um de nós. E esse contentamento é um aprendizado. Ninguém nasce satisfeito com o que é, com o que tem, com o que conquistou.
É um aprendizado. Precisamos aprender a viver uma vida de contentamento com o que temos, com o que somos e com a realidade da vida de cada um de nós. Amém? Ao escrever as Escrituras, Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos ensina algo interessante. Ao escrever a sua epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo falou sobre a importância do contentamento, de estar feliz, e ele revelou que isto é uma virtude que nós devemos aprender. Ninguém nasce já feliz, satisfeito com tudo que é, não, é um aprendizado. Nós não adquirimos esse contentamento, essa felicidade só porque nos convertemos a Deus e a Cristo, nos tornamos cristãos, agora estamos felizes sempre. Não, é um aprendizado. Essa questão de ter, de viver, de estilo de vida, de padrão de vida, é um aprendizado. Um aprendizado. O contentamento, então, não aparece só porque nós nos convertemos e agora eu vou ficar contente em qualquer situação. É um aprendizado. É algo que aprendemos. Paulo diz isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 e 14, está escrito: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E de fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi. Vou repetir. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, diz ele, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Que texto extraordinário é esse das Escrituras, impressionante. Sobre viver feliz, contente com o que temos e somos e estamos passando, é um texto maravilhoso. Quando examinamos aqui o contexto que o apóstolo Paulo escreve esta mensagem para a igreja, dessa afirmação feita por Paulo, que ele é feliz e alegre, aprendeu a estar contente em qualquer situação, não é? Paulo estava em tribulações e com necessidades materiais. Paulo não estava numa boa, Paulo estava passando necessidades. Paulo estava numa tribulação grandiosa. Então alguns irmãos interviram, e sabendo da situação do Paulo, intervindo, dando a ele uma ajuda, enviaram a ele uma oferta amorosa para o seu sustento. E eles disse que ela veio, não é, ao encontro de suas necessidades do momento, ou como ele mesmo denomina, da sua pobreza. Então a igreja, alguns irmãos percebendo que Paulo estava com necessidade nas suas viagens missionárias, porque era perseguido, odiado, se reúne lá e manda uma oferta, porque Paulo estava necessitando de alguma ajuda financeira para o seu projeto missionário, mas contudo o apóstolo Paulo não reclama, ele não reclama da sua privação, mas diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Contente em qualquer situação. Que coisa tremenda. Observe isso. Ele aprendeu o contentamento. O que significa que no início da sua carreira ele não possuía muita paciência. Ele precisou aprender a ter paciência em viver e alegre e feliz em qualquer circunstância, tendo ou não tendo, com luta ou sem luta, na paz ou em tribulação, não importa, ele aprendeu. Então, o viver uma vida feliz, sem cobiça, sem materialismo, contente com o que a gente tem, pode, com a realidade de cada um de nós, é um princípio da palavra de Deus e é algo para se aprender a praticar. Amém? E onde foi que Paulo aprendeu o contentamento? Onde será que Paulo
aprendeu a ficar feliz e contente em qualquer circunstância? Será que foi estando em virtude? Será que foi estando em boas condições? Será que ele aprendeu a ser alegre, feliz e, sobretudo, praticar o contentamento em meio à abundância ou à falta? Paulo, quando escreve isso e dizendo que aprendeu, ele quis dizer que aprendeu quando estava tudo bem, quando ele estava numa boa, ou quando ele estava numa ruim, numa mal, numa provação. É claro, meu irmão, minha irmã, que foi durante a necessidade que Paulo aprendeu a viver feliz e contente em qualquer circunstâncias da vida. Pois são as circunstâncias como estas que Deus nos trata ou trata conosco. São circunstâncias como essa que Deus envolve em nós a graça de poder crer mais, confiar mais, esperar mais, ser mais humilde, mais tolerante, menos materialista, menos cobiçoso, menos ganancioso. São nessas circunstâncias que nós aprendemos a nos alegrar, tendo ou não tendo. Amém? Paulo aprendeu, mas aprendeu quando estava na prova. Quando chegou então a provisão que ele necessitava dos irmãos lá, para os irmãos lá pelos filipenses, Paulo teve então a vitória sobre a privação e a necessidade. Quando chega então a contribuição para ele, ele vence, mas ele estava alegre na prova. Eu sei estar feliz na prova. Ele estava feliz na prova, escreveu esse texto na prova e se alegrou na prova, então veio a provisão e ele teve vitória e ele venceu. É assim que é a vida. Mas nós não podemos perder o contentamento. Nós não podemos perder a alegria porque não temos, não conseguimos ter, não possuímos, nada disso, irmãos. Por favor, não deixe nada dessas coisas roubar a sua alegria. Ele venceu as circunstâncias e aprendeu o contentamento com o que passou. Ele aprendeu que a sua alegria em Deus, meu irmão, minha irmã, independe do que acontece do lado de fora da nossa vida, nas circunstâncias, e que ela deve estar presente em toda e qualquer situação. Vou repetir isso. Ele aprendeu, meu irmão, minha irmã, e eu e você também precisamos aprender isso, que a sua alegria em Deus independe do que acontece do lado de fora, ou seja, as circunstâncias lá fora. É uma coisa interior, do espírito, é paz, e que ela deve estar presente em toda e qualquer situação, essa alegria, pois a alegria é fruto do espírito. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos alegrai-vos. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, não perca a alegria de viver. Não perca a alegria de viver. Ele aprendeu também que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos, mas sim a confiança no que Deus nos dará a vitória. Vou repetir. Gosto de repetir princípios. Ele aprendeu também que não são as circunstâncias que devem reger os nossos sentimentos. Ah, eu tenho, estou feliz, não tenho, estou triste. Ah, eu consegui, estou feliz, não estou conseguindo, nada disso. Aí agora eu estou triste, nada disso. Circunstância nenhuma e coisa nenhuma que acontece ao meu redor, fora de mim, não roubará a minha alegria de viver, porque eu tenho Deus e você tem Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Ele aprendeu também que não são as circunstâncias que devem então reger os nossos sentimentos, mas sim a confiança no Deus que nos dará e sempre nos dá a vitória. Amém? Que coisa tremenda, não é mesmo? Ele foi tratado, o apóstolo Paulo foi tratado pelo Senhor a ponto de desapegar completamente das coisas materiais e viver contente pelo fato de que Deus é o maior, é maior do que os nossos problemas e que intervém neles. Ele aprendeu. Sabe de uma coisa? Eu aprendi com tudo isso que eu passei a ficar contente com todas e qualquer situações e não ser uma pessoa materialista. Eu aprendi a viver contente pelo que Deus é. E eu sei que Ele é maior do que qualquer problema que venha sobre a minha vida. E Ele sempre intervém. Ele sempre se manifesta para socorrer os seus filhos.
Paulo diz ainda que ele tinha experiência em todas as coisas, tanto na fartura e abundância, como na falta e escassez, mas que não importava qual tipo de situação ele teria que enfrentar, pois podia todas as coisas naquele que me fortalece. Aí é que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso estar feliz, felicíssimo quando eu tenho, quando eu consigo, quando eu conquisto, amém. Mas também posso sentir feliz quando não tenho, não consigo, não alcanço, minha realidade é outra, eu só posso chegar até aqui. Eu consegui, pela graça de Deus, viver contente. Eu posso todas as coisas. Eu posso ser feliz e ser feliz no meu viver em qualquer circunstância, porque eu tenho Deus dentro de mim. Entendeu, irmão? Entendeu? Não são as coisas que nos fazem feliz. Deus é que nos faz feliz. Vemos claramente, então, meu irmão, minha irmã, que o poder de todas as coisas não significa não precisar e nem não passar por tribulações, não é isso. Poder de todas as coisas não significa não precisar passar por tribulações ou ter necessidades, nem tampouco vencê-las tão imediatamente quando elas chegavam amanhã mesmo vou vencer. Ou às vezes temos que passar um período mesmo na prova, mas suportá-las paciente e confiante, sabendo que a vitória do Senhor é certa e que ela chegará ao seu tempo. Isso é pós todas as coisas, não é? Não ter tribulação, talvez ter menos esse mês, esse ano, não conseguir. Não significa isso. Significa ter no coração a paz, a alegria, a esperança, a confiança de que Deus, e paciência para suportar e confiar em Deus, que a seu tempo Deus nos socorrerá. Amém, meu irmão? Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, minha irmã, a única forma de não nos deixarmos envolver pela ganância é permitirmos que a palavra de Deus prevaleça em nossos corações. A palavra de Deus precisa prevalecer em nossos corações. O que as escrituras sagradas mais ensinam no que tange as coisas materiais é que devemos viver com contentamento. O que a Bíblia nos ensina é viver uma vida modesta, sempre bem modesta e com contentamento e feliz. A Bíblia está cheia de princípios e de exortações sobre isso. O nosso coração, então, não deve ser aprisionado pela ganância, mas sustentado pelo contentamento. Você está contente, irmão? Ou está oprimido? Está alegre com a sua vida ou está triste? Está satisfeito ou está derrotado? Pense, meu amigo, se você é cristão, você tem que estar feliz com a sua vida. Você tem Deus e Ele está no controle. Amém? Bendito seja Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 13, verso 5 está escrito assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Meu Deus. Você vai dizer, pastor, não é brincadeira que esse texto tem esse texto na Bíblia. Tem, vou ler de novo e vou dar a referência de novo. Hebreus capítulo 13, versículo 5 está escrito, palavra do Senhor. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Passem a amar mais a Deus e menos o dinheiro. Porque quem ama muito o dinheiro passa a amar menos a Deus. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Entenderam? Ame a Deus. Sirva a Deus, adore a Deus, louve a Deus, deixa o resto para lá. O texto diz, Hebreus 13, 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentes com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse. Quem é que disse? Deus. O senhor pastor dizendo, clero, a denominação, quem quer que seja, Deus está dizendo. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Olha só que coisa tremenda. Por que fica triste então? É alegre, irmão. Deus está comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é mesmo? Pois é.
O contentamento, meu irmão, minha irmã, a alegria de viver, o contentamento é oposto ao amor ao dinheiro, o qual por sua vez é insaciável. Quem ama o dinheiro parece que fica uma pessoa insaciável, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E o contentamento e o viver feliz com o que podemos, somos, com a realidade de cada um, é o oposto do amor ao dinheiro. O contentamento não é apenas uma dica, e sim um padrão que Deus ordena aos seus filhos. É uma dica, mas é uma dica de uma ordenança de Deus para nós, o viver feliz como somos e com o que temos. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, verso 16, o seguinte: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Você falou, não é possível que esse texto seja na Bíblia. Tá, está na Bíblia. Olha aí, não ambicioneis coisas altas. Você não tem ambição, você não tem sonho, não quer coisas altas, quer coisas grandes. Você não quer ter uma BMW, não quer morar no condomínio, não quer nada, amigo. É fora. Nada de ambicionar coisas altas. Mas acomodai-vos às humildes. Aprenda a ficar feliz e acomodado com as humildes. Se as altas chegarem, sem que isso prejudique a sua vida, a sua família, a sua saúde, seu bem-estar espiritual, emocional, físico, vocês serão bem-vindas, amém. Mas não que você ambicione no sentido de ficar desesperado e atropelando a tudo e a todos em busca desta ambição por coisas altas. Mas acomodai-vos aos humildes. Olha que coisa tremenda. Entre os poucos, meus irmãos, entre os poucos registros que temos nos evangelhos, os 4 evangelhos, sobre o teor da pregação de arrependimento de João Batista, quando João Batista apareceu pregando, uma referência que temos sobre esse assunto de contentamento e alegria com o que temos, com o que ganhamos, com o que vivemos, com a qualidade de vida que vivemos, nós encontramos João Batista lá pregando arrependimento. Nós vemos que ele lá na sua pregação abordou esse assunto de contentamento e sobre viver feliz. João Batista, contemporâneo ali de Jesus, o texto diz que em Lucas capítulo 3, verso 14, encontramos o seguinte versículo: então alguns soldados lhe perguntaram, alguns soldados romanos chegaram a João Batista: por que nós precisamos se converter? Nós estamos ouvindo a sua mensagem, a sua pregação, e como é que a gente pode seguir esse Deus e viver esse Deus e receber a vida desse Deus e ser abençoado por esse Deus? Então diz, então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer para sermos salvos, sermos aceitos por Deus? João Batista respondeu àqueles soldados romanos: não pratique a extorsão. Veja que extorsão já era praticada por militares, soldados, quem quer que seja, há muitos anos, né? Extorsão, quantos militares, não são todos, é claro, eu sou filho de militar, papai foi militar, não é? Mas eu digo que alguns entre eles, né, já antigo, receberam suborno para dizer que Jesus não tinha ressuscitado, receberam uma grande fortuna para ser dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e que não tinha ressuscitado. Eles eram hábitos subornar, se permitisse ser subornado, enfim. O texto diz, então João Batista respondeu: não pratique a extorsão, nem acusem ninguém falsamente e contentem-se com o seu salário. 3 coisas temos aqui nesse texto, que isso, né? Primeiro, soldados extorquindo. Segundo, soldados e militares acusando as pessoas falsamente. Quantas pessoas são acusadas? Colocam droga no carro, diz que estava armado, diz que fez isso. É aquela coisa que é antiga, irmãos. Né? Coitado será acusado como fosse e às vezes não é nada disso, e forjaram lá uma situação para incriminar a pessoa. Acontece, apesar de existir muitos criminosos. E terceiro, ficar contente com o seu salário. Se contentar. Então eu não estou contente com o meu salário, então eu vou fazer um biquinho, né? Como os militares, eu vou ali, vou fazendo essas coisas ilegais aí, né? Que eu preciso para melhorar o meu padrão de vida. Então eu vou ser segurança num clube, vou ser segurança num boate, num restaurante e tal, e acabo cometendo também alguns crimes e me envolvendo em encrenca. Então João diz, olha, vocês querem mesmo viver Deus, querem ver uma vida feliz, abençoada por Deus, então como soldados que vocês são, não aceitem suborno,
Não fiquem fazendo acusações que não são verdadeiras. E se contentem com o vosso salário. Entendeu? João Batista, o profeta. Contentar-se, meu irmão, minha irmã, com o seu salário era a base do caráter que aqueles soldados romanos necessitavam para não errarem em outras áreas da sua vida. Muitos dos nossos desvios de conduta, irmãos, como profissionais, seja como pastor, padre, advogado, ou qualquer profissional, qualquer ser humano, não é? Muitos dos nossos desvios de conduta originam-se na falta de contentamento, na falta de alegria da vida em que vivem. Aí começam a se desviarem. Nós precisamos permitir que Deus reformule os nossos valores. Temos que ter limites, meus irmãos e minhas irmãs, nos nossos anseios. Quando queremos muito alcançar o que não podemos, é porque já entramos no território da ganância. Vou repetir. Quando queremos muito alcançar o que não podemos, é porque já estamos no território da ganância. Território da ganância. A única forma, meu irmão, minha irmã, pela qual a ganância é tratada é mediante a renovação da nossa mente na palavra. É necessário meditarmos nos trechos bíblicos da palavra de Deus que tratam do assunto, decorá-lo, proferi-lo, enfim, verbalizá-lo sempre para que a gente não se deixe vencer pela ganância e viver uma vida infeliz. É preciso orar sobre esses textos da palavra que lemos, sobre essas mensagens bíblicas que temos sobre esses assuntos, pois o contentamento é algo que aprendemos, e aprendemos ouvindo, lendo, estudando a palavra de Deus, que nos recomenda valores. E um deles é o de viver feliz, contente em qualquer situação. Meu irmão, o contentamento não está ligado à falta de condições para uma vida digna. Não é uma carência contínua. E sim sabemos esperar até que as circunstâncias mudem. Vou repetir. O contentamento, meu irmão, minha irmã, entenda, não está ligado à falta de condições para uma vida digna, não, nada disso. Não é uma carência contínua, vou ficar a vida inteira nessa pendura, também não. E sim sabemos esperar até que as circunstâncias de nossas vidas mudem. Amém? Aprendeu? O contentamento, meu irmão, minha irmã, não significa uma falta de sonhos ou um comodismo. Agora também então não vou sonhar nada, projetar nada, agora eu vou ficar acomodado, eu vou dormir até mais tarde, não vou fazer nada disso. Presta atenção. O contentamento não significa uma falta de sonhos ou comodismo, e sim a paciência para darmos um passo de cada vez, sempre do tamanho das nossas pernas. Significa não ambicionarmos coisas altivas, mas acomodando-nos às humildes. Isso é contentamento. Amém? Paulo disse que ele sabia como passar por escassez e também como ter abundância. Tanto numa circunstância como na outra, precisamos aprender a nos contentarmos e termos paciência e esperarmos Deus agir. Na falta, ele se contentava. Na abundância, ele também se contentava. O apóstolo dá então a entender nesses versículos, meus irmãos, que ele não era um esbanjador na hora em que ele tinha de sobra e nem um murmurador na hora em que as coisas estavam faltando. Precisamos aprender esses princípios para também aprendermos como lidar com cada circunstância. Amém, queridos? Ao dizer que ele podia todas as coisas, naquele que fortalecia,
Paulo mostra que ele havia aprendido de Deus o contentamento e que na hora do aperto era o Senhor que o fortalecia, de modo que ele pudesse suportar o que ele estava passando. Na vida, meu irmão, minha irmã, desse homem de Deus, a palavra do Senhor fala mais alto do que a ganância e abafava completamente a ganância. É este exemplo que nós devemos seguir. Deus e a palavra deve ser maior desejo do meu coração, não dinheiro e uma vida boa. Juntamente com a ganância, meu irmão, minha irmã, sempre encontramos caminhando de mãos dadas com ela, sabe o que? A inveja. A gente sempre diz, eu não tenho inveja não sou uma pessoa invejosa. Olha aqui. Juntamente com a ganância, sempre encontramos caminhando mãos dadas com ela a inveja. A inveja. Queremos tantos produtos de última geração pelo mero fato de que todo mundo os está comprando e não queremos ficar para trás. Tudo que sai de novo, já minha vizinha comprou, meu amigo, minha cunhada, também preciso, vou comprar. Já percebeu isso? É tremendo isso, né? Isso é inveja. Às vezes é inveja. Queremos tantos produtos de última geração pelo mero fato de que todo mundo os está comprando e não queremos ficar por trás das coisas. Há em nossa carne, meu irmão, minha irmã, há em nossa carne um senso de competitividade e disputa e estamos sempre procurando estar por cima. Sempre. Tremendo isso. A Bíblia fala que o que nos move de maneira gananciosa em busca da maioria dos nossos alvos é a inveja. Inveja. A Bíblia diz em Eclesiastes 4:4: Também vi eu que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem de seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Olha o que o sábio diz, vou repetir. Também vi, Eclesiastes 4:4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. E também isso é vaidade e desejo vão. O contentamento provém, meu irmão, minha irmã, de um quebrantamento interior. Só vamos aprender a ser contentes após um quebrantamento do nosso orgulho, nossa vaidade, nossa inveja, nossa cobiça, nosso materialismo. Quando Deus quebrar isso de nós e quebrantar-nos para viver em plena dependência dele, é que nós vamos aprender a ficar contentes. É necessário despir-se da ganância e da avareza e caminhar em desprendimento. Podemos relacionar o contentamento, meu irmão, minha irmã, ao domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Por outro lado, a inveja é uma obra da carne. Agora, para concluir, eu quero aqui compartilhar com vocês sobre no que consiste a nossa vida. No que consiste a nossa vida. Numa certa ocasião, Jesus foi abordado por alguns que lhes pediram ajuda a respeito dos seus bens. Embora a resposta de Jesus possa parecer grosseira, ele revela o aborrecimento que lhe causamos em nossa ganância. O texto diz em Lucas 12, versículo 13 e 15. Disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize ao meu irmão que parta comigo a herança. Mas ele respondeu: Homem, quem me constituiu a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: Acautelai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Olha o que Jesus disse. Acautelai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A partir de então, o mestre começou a ensinar que a busca do que é material jamais levará o homem
a realização, jamais. A busca do que é material jamais levará o homem à realização plena. Viver para enriquecer é insensatez, pois a vida do homem não consiste em ser ricos materialmente falando, mas em ser rico para com Deus. Nisso consiste a vida. Ser rico para com Deus. Ser rico para com Deus. Que coisa tremenda, meu irmão e minha irmã. Nós vamos orar aqui, explicando a Deus que nos ajude a entender que nós precisamos viver uma vida mais feliz, mais contente com o que temos e com o que somos. Nós precisamos aprender a sermos ricos para Deus, com Deus. Ele deve ser o alvo de cada um de nós. E nós não podemos permitir, meu irmão, minha irmã, que a cobiça e o materialismo roubem de nós a alegria de viver. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 5 e 7. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A riqueza espiritual tem que vir antes da material. Nós temos que buscar a riqueza espiritual, a nossa riqueza em Deus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, diz o texto. Se o Senhor permitir que você tenha riqueza espiritual e ainda a riqueza material, amém. Mas se você tiver que escolher entre uma e outra, não vacile. Prefira ser rico para com Deus, pois essa é a única verdadeira riqueza que eu e você podemos ter. Agora preste atenção. O diabo, meu irmão, minha irmã, ele nos impulsiona à ganância, não porque ele queira nos enriquecer materialmente, mas para tentar nos empobrecer espiritualmente e assim afastar-nos de Deus pela corrupção material. Vou ler de novo. O diabo, o inimigo das nossas almas, não nos impulsiona a ganância, a ficar rico, a conquistar, a ter, a possuir, a ser. Não porque ele queira nos enriquecer materialmente, mas para tentar nos empobrecer espiritualmente e assim afastar-nos de Deus pela corrupção material. Entendeu? O contentamento é a nossa proteção. Há valores, meus irmãos e minhas irmãs, maiores que os bens e o dinheiro. Provérbios 15, 16 diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi gordo com ele o ódio. Aqui na Bíblia está falando de valores espirituais, como o temor do Senhor, e também os valores emocionais, como o amor ao invés do ódio. Tudo isso deve vir antes do dinheiro. Já afirmamos que a Bíblia não é contra a riqueza. Pelo contrário, creio que Deus pode e quer fazer com que prosperemos. Contudo, meu irmão, é importante entendermos que há uma ordem a ser seguida. Uma ordem. E o problema da ganância é que ela tenta apressar as coisas e ainda consome o nosso tempo, energia, saúde, alvos e outras coisas em nossas vidas que deveriam ser do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que o caminho da espera é paciente e é melhor. A palavra do Senhor nos mostra que o caminho da espera e paciência é melhor. Viver com contentamento, meu irmão, minha irmã, não significa acomodarmos de um modo e nunca chegarmos a lugar nenhum. Não. Mas é esperarmos com paciência até que os nossos alvos cheguem. Provérbios capítulo 13, 11 está escrito: a riqueza adquirida às pressas
diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Vou repetir. A Bíblia diz que a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem o ajunta pouco a pouco terá aumento. Provérbios 13, 11. Vamos juntando pouco a pouco. Esse chega. O que é pressa vai ficar para trás. A ganância, ele diz para você jogar em tudo que puder e dar dinheiro sem esforço e depressa. Mas a dica de Deus diz que quem ajunta pouco a pouco enriquecerá. A ganância também lhe dirá para você não entregar os seus dízimos, ofertas, contribuições e também não ofertar. Ele tentará mostrar o quanto você poderia fazer com esse dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que devemos dar e fazer prova de Deus, pois Ele é a nossa provisão, o nosso sustento. Quem confia no Senhor vê a diferença. Provérbios 11, 28 diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Vou ler de novo. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Aleluia, aleluia. Vejamos, pois, as consequências da sua decisão de esperar a hora de Deus para você alcançar o que você deseja, ou entregar-se à inveja porque você vê outros que têm as coisas antes de você. Provérbios 11, 13 diz, olha que texto lindo, põe esse texto na sua geladeira, no vidro, no seu carro, mande fazer um adesivo, faça qualquer coisa com esse versículo, que esse versículo que eu vou citar para você é um dos mais tremendos da Bíblia. Olha o que diz o texto, Provérbios 13, 11. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. O coração tranquilo é vida da carne. Quer ter vida em sua carne, vida no seu corpo, vida na sua saúde? Tranquilo, irmãos. Fique tranquilo, relaxe, espere em Deus, confie em Deus, faça as coisas no tempo de Deus, pois a inveja é a podridão dos ossos. Diga não à ganância e você viverá em paz e com uma realização interior. Mas se você decidir erroneamente a ceder à ganância, saiba desde já quais são as consequências. Paulo disse a Timóteo que essa cobiça levou muitos a se desviarem da fé e a se transpassarem a si mesmo com muitas dores. Deus não é contra o fato de você ter dinheiro, e sim contra a ganância. À medida que você prosperar, meu irmão, mantenha-se os valores certos no seu íntimo. Foi essa a instrução que o apóstolo Paulo pediu que os discípulos Timóteo transmitisse à igreja. Ele disse, 1 Timóteo 6, 17, 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Mas que pratiquem o bem e que se enriqueçam de boas obras e que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Que os ricos não sejam orgulhosos, soberbos, arrogantes, mesquinhos, mas que compartilhem, ajudem, invistam em coisas boas e decentes a sua riqueza e os seus bens. Os problemas ligados ao dinheiro são claramente abordados nas Escrituras. O perigo da altivez é o risco que fazemos das riquezas a nossa esperança. E justamente por ser oposto à ganância, o contentamento, meu irmão, minha irmã, nos leva a semearmos na vida de outros, de outras pessoas, através da prática da bondade e da generosidade. Então, hoje, queridos, ficamos por aqui e a primeira dica de Deus para nós, na sua palavra, para que você e eu possamos ter uma vida feliz, é essa. Não se castigue por não ter o que gostaria, aceite o que Deus lhe deu com muita gratidão. E assim a sua vida será melhor.
Amém? Oremos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoe cada um desses irmãos e que o Espírito Santo possa aplicar no coração deles essas verdades e dar a eles o contentamento e a alegria de viver um pouco ou muito na prova, na luta, na bênção, na abundância, não importa. Em qualquer circunstância eles busquem o contentamento e aprendam a viver feliz em qualquer circunstância. Oramos e abençoamos a todos em nome de Jesus Cristo e debaixo das bênçãos do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles prossigam vivendo até aquele dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência, estarmos aqui nos ouvindo. Que Deus fortaleça vocês e que enche o coração de vocês de alegria. Fiquem bem e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Amamos vocês. Sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou.
seu amor, seu grande amor. não me guie por vistas. Alegre estou, não olho circunstâncias. Olho seu amor, Seu grande amor. não me guie por vistas. Alegre estou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.